para o painel de comunicação interna IA. Tema: e agora? Quais os papéis de comunicadores com a ampliação das IAs? Eu chamo aqui no palco um parceiro nosso, Synapse, daqui a pouquinho vocês vão entender mais sobre essa empresa. Rodrigo Kogo, por favor. Rodrigo Kogo é curador do Synapse Conteúdos de Comunicação em Rede e responsável pela distribuição digital dos canais integrantes da plataforma. Formado em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, é especialista em Gestão Estratégica de Comunicação Organizacional e mestre em Ciências da Comunicação, com estudos voltados para a memória empresarial e storytelling, ambos pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atuou na Aberj por 14 anos, passando pelas áreas de conteúdo, marketing e desenvolvimento associativo, e tendo sido professor em cursos livres e em company, e no MBA da entidade por 10 anos. É coautor do livro Storytelling, as narrativas da memória na estratégia da comunicação. Obrigado, Kogo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Os convidados do Kogo para essa mediação, começo pelo Rafael Lourenço, por favor. Rafael é gerente sênior de gente, comunicação interna, cultura, engajamento e facilities na OLX Brasil. É jornalista pós-graduado em liderança e gestão de pessoas, mestre em comunicação e mercado pela Faculdade Casper Libero. Há quase 15 anos atua em RH, sendo os últimos 10 anos em empresas tech. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado. Também. E por fim, Wendel, por favor, Wendel Ramada. Carioca de 50 anos, que atualmente reside em São Paulo desde 2020, publicitário, acumula 25 anos de carreira em grandes empresas como NTT Data, Petrobras, Sete Brasil e Ponto Frio. Além da paixão pelo marketing e comunicação, é um músico dedicado, com projetos em rock e blues, onde canta e toca guitarra, violão e gaita. Sua formação acadêmica inclui um mestrado em administração com foco em pessoas pela Must University, Estados Unidos, além de MBAs em comunicação estratégica, BMEC, e marketing de serviços pela SPM. Casado, pai de 2 filhos, ambos chamados João. Atualmente atua como Head of Communications para a América Latina, combinando sua experiência profissional com a paixão pela comunicação e marketing. Wendel, muitíssimo obrigado também por aceitar o nosso convite. Fique à vontade, Kogo. Bom, boa tarde. O desafio maior desse painel é vencer o processo digestivo de vocês, né? Existem pesquisas que comprovam, desculpa falar desse... Bom, hoje vai ser minha primeira e última vez em moderador, tá? Ao contrário da Lagedo, 2 vezes, Natália 4, Tamara 4, eu vou ser a primeira e a única. Porque o processo digestivo, ele envolve mais músculos do que o ato sexual. Então, era como se vocês todos tivessem, né, dado uma escapadinha agora ao meio-dia e mais, porque ele vai ficar aí trabalhando o corpo de vocês e a gente vai tentar animar para que, não tanto quanto o Flávio, porque ele ganhou todos os concursos do dia de moderador stand-up, mas tentar que isso seja proveitoso, lúcido, divertido de algum modo. Ou não, né? Porque a gente tem um certo temor desse tema. Eu queria fazer uma introdução, tanto porque o nosso colega Rodrigo não pôde estar, mas também para dar uma ideia de qual é a agenda desse início de tarde. E para isso falar de um conceito em RH, que está conversando muito com a gente nesse tema da IA, que é o conceito de fluxo de habilidades. Que não existe mais, então, aquela concepção de se estar letrado, diplomado, em determinada habilidade, competência, porque o ambiente muito dinâmico vai nos dar uma rasteira e logo ali na frente já não serve mais. Aí tem toda uma questão aí por baixo, as universidades corporativas dão conta, quem sabe um tanto disso, mandam uma remodelação do processo de ensino, que não pode ser mais 4 anos para uma coisa, para no 4º ano já não valer quase a metade do que a gente aprendeu no primeiro, exceto para aquelas disciplinas que a gente não dá bola e que eu acho que a gente aqui talvez não trate tão detidamente, mas vai passar por elas. Disciplina que a gente não dá bola do início dos cursos de comunicação, que é antropologia, sociologia e psicologia, e que são a alma do nosso trabalho, né? Inclusive na parte tech aí da IA. Então, esse é um ponto que eu queria falar, dessas competências que se tornam obsoletas, para a gente ficar sempre em atenção com isso. Não tem a ver só com esse painel, tem a ver com todas as nossas áreas. Também a CXSW 2025, né, que nos trouxe a ideia anteontem sobre a prevalência dos generalistas em detrimento dos especialistas.
Então, isso também é um outro nó, porque o especialista sabe muito daquele tema. Mas hoje em dia a gente pode recorrer a um banco de dados mais ou menos confiável que nos traga bastante conteúdo daquilo e a gente dá conta, às vezes, de vencer um desafio. O generalista conecta pontos. A máquina não faz isso? Faz também. Faz até com grandes volumes de dados, mas a gente acha que ainda está um pouquinho na frente. E tudo é um vir a ser, um vir a aprender, porque a gente pode falar coisas aqui hoje e logo mais do que a gente imaginava que a IA não fizesse, daqui a pouco ela já está fazendo, né? Mas, enfim, tudo que a gente vai falar é o que a gente sabe até agora. E aí, com isso, eu quero também comentar que grandes pesquisas internacionais falam, nos últimos 10, 12 anos, portanto, não culpem a inteligência artificial, há uma queda cognitiva muito grande no ser humano. Cognitiva de processar informação, de usar raciocínio, de resolver novos problemas. E aí vem, vamos competir com uma IA tão rápida e completa com esse, quer dizer, a gente já está entrando no jogo sem as ferramentas no auge, né? Já está entrando em déficit. Aí, Rodrigo, mas é pesquisa internacional. Não, vamos para as nacionais. Tem uma pesquisa da Retrato do Hábito de Leitura, ProLivro 2024, que fala muito dessa coisa da memória na nuvem, né? Eu não preciso mais saber, eu jogo na nuvem, quando eu preciso, eu puxo da nuvem. E não é bem assim, né? Existe aí perdas fortes cognitivas, e no caso eles julgam que a maior delas, claro, tem a ver com o segmento de negócio deles, a maior delas tem a ver com a falta de habilidade de ler textos longos. Textos longos são os textos complexos são os mais consistentes. Se a gente vai diminuindo essa, e aí faz posts cada vez mais no estilo Twitter, faz minutagem de vídeo cada vez mais estilo TikTok, então vê aí as redes sociais nos empurrando para uma nova linguagem, ao mesmo tempo a gente abandona a capacidade, ou deixa as pessoas para as quais a gente quer comunicar, abandonando essa capacidade do raciocínio crítico, né? Tal como o Vitor estava lançando mão antes do almoço. Então esse é um ponto também para pensar, e eu não estou falando em IA. Outra questão é o uso da inteligência. Sabe que existem quase 7 inteligências disponíveis e que a gente usa nas corporações, quase que em 80%, exclusivamente a inteligência cognitiva. A cognitiva é exatamente aquilo que a inteligência artificial está fazendo sozinha. Ela não precisa. Então, se a gente investe naquilo que a máquina está nos substituindo, quem sabe a gente não investiria na inteligência emocional, na inteligência social, na inteligência coletiva, que aí sim, quem sabe, por enquanto, a máquina ainda não alcança. Então, é um outro ponto para pensar. Os especialistas falam que os humanos são imbatíveis nas outras inteligências que não as cognitivas. Então, quem sabe é um caminho. Eu tenho uma imagem no celular. Aliás, eu vou ficar manuseando o aparelho, porque você sabe que tem o Slido, né, para mandar as perguntas, e também para me guiar nas perguntas que eu vou fazer para os rapazes. Então, não achem que eu estou namorando, tá? Que é porque depois de 25 anos de casado, infelizmente, a gente já não namora tanto. E aí tem uma imagem que eu tirei do relatório dessa semana. Eu queria perguntar para vocês. Nossa, um italiano com o microfone na mão, com essas duas coisas, daqui a pouco eu caio do palco, porque não vai conseguir concatenar tudo. Em termos de aumento de produtividade no mundo, tá? Na economia, vai. Energia a vapor nos legou 25% de aceleração na produtividade. Muito bem. Eletricidade, 35%. 10% a mais. Gostaria que você me dissesse o que vocês acham que a internet aumentou em produtividade para as corporações percentualmente? Chuta. 40. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mais alguém? 60. A internet foi 10%. E agora, então, me digam, por favor, estimando, o que vocês entendem que a inteligência artificial está sendo prevista como impulsionadora de produtividade na economia. Ela com 60 de novo, 50%. Então, veja, a gente sai de 25, 35, 10, 50. Então, realmente estamos agora entrando nesse painel num tema que é inadiável e que não adianta a gente ficar de firula ou de mimimi, não vou, não pode, não serve, eu tenho problema com segurança. Ok, tem várias coisas pendentes aí, questões inclusive sociológicas, de perda de emprego, etc. Mas a gente vai ter que entrar.
né? E talvez até por isso que a nossa agenda aqui, uma das primeiras perguntas seja como a IA entrou na vida deles. E eu quero saber vida mesmo, porque daqui a pouco um tem um filho que ajuda em alguma coisa, o outro entrou por outro motivo, porque são esses caminhares que vão depois a gente conseguir usar corporativamente isso com todas as cuidados que precisa ter de segurança, etc. Seguindo, antes que eu Ovando corte o microfone, faz a coisa de Oscar, né? O discurso nunca termina. E eu peguei coisas, por isso que eu estou lendo, para não errar percentual, muito atuais. A Prediction da PwC 2025. Ela estima que a IA vai dobrar a produtividade, 50% a mais, das empresas de vocês, com 0 contratações. Então, aí começa um medinho, né? E aí, será que também vai prescindir do que já estão, já que já não vai contratar mais ninguém, porque já vão, de algum modo, ser substituídos? Mas aí nós estamos falando, ao mesmo tempo, de automação da atividade repetitiva. Desculpe os jornalistas que migram da redação para a comunicação corporativa, e interna é um grande número, né? Vídeo pesquisa aí da BERJ e outros. Mas fazer texto absolutamente não é mais suficiente, né? Não só porque tem a IA, já não era há algum tempo, mas também porque tem a IA. E eu diria que quase que é uma atividade repetitiva. Montar release, post de intranet, tá, e-mail marketing, é quase que um mise-en-scène ali, que a gente tem um esqueleto meio pré-pronto, né? E a IA vai fazer sozinha. Outra coisa é, aí sim, eles fazem muito melhor, eles que eu digo as máquinas, é a automação, o processamento de dados em grande volume. Então, pega 4, 5 relatórios, vocês vão entender depois um pouquinho do meu métier mais para frente, não dentro desse painel, mas ele pega 4, 5 relatórios que eu demoro 2, 3 dias para ler, se for em outro idioma, pior ainda. Ali eu coloco 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos, ele já vem associando um com o outro. O que esse trouxe, que aquele não tem, que esse aqui reforça, né? Tudo na máquina. E a personalização, ou a hiperpersonalização, que é uma pauta de comunicação interna muito forte, aquele nosso desejo de fato, se para a operação tem que ter determinada linguagem, se para a liderança tem que ter outra, se para dependendo do corte que se faça, a geração Z tem que ser outra, e a gente dá conta de fazer esses múltiplas personas, né, a máquina dá, então ela nos ajuda e nos impulsiona em relação a isso. Aí vamos para o lado ruim, então, já que eu já comecei nele, o Fórum Mundial diz que até 2030, 92 milhões de empregos serão perdidos. A gente não vai ignorar isso nesse painel, embora eu tenha tentado, junto com eles, haver um jeito mais positivo. Como usa, por que usa, de que jeito, que quer, né? Mas não tanto sobre esse aspecto, mas é algo a considerar. Só que, por outro lado, 170 milhões de empregos serão gerados. Para quem? Né? Sendo que ele também indica 44% de habilidades terão que ser atualizadas. Estes conseguirão os empregos. Os que se estagnarem, não. Então, também tem um ponto aí para a gente pensar. E, por último, se vocês já estão desesperados, se eu conseguir ser eficiente, quero trazer o outro lado para a gente se abraçar e ficar todo mundo numa boa, porque saiu hoje o State of IA 2025 da McKinsey, e ele fala que 1% das empresas, das grandes, apenas acreditam que estão maduras na implementação do IA. Então, ok. Né? Estamos aí numa página semelhante, uns mais, outros menos, e a gente vai ver como que os dois convidados estão nesse ínterim. Então, a nossa agenda passa por uso pessoal mesmo, como se deu a introdução da IA na vida deles dois como pessoas e como profissionais. Vamos falar também do processo de governança da IA, porque às vezes ele é impeditivo, às vezes uma falta de regra de uso faz com que o funcionário não queira usar, porque o chefe vai dizer que ele está gazeando o trabalho, que ele está preguiçoso, que ele não tem competência para fazer, então ele recorre a um banco de dados extra. Isso é um problema de governança. Como que eu interpreto, né, esse uso? Vamos tentar cobrir um pouquinho desse aspecto. Também falar do perfil, né, que é o título principal. Aliás, eu acho péssimo eu ficar aqui atrás, a gente sempre manda uma foto que não corresponde à cara mais da pessoa, e aí vai ficar o tempo todo aqui. Mas, enfim, está aí o painel dizendo... A nossa está boa, Kika. A nossa está boa. Vocês estão boas, o mentiroso sou só eu aqui, eu não tenho foto atual, é por isso. E olha que o marido da minha irmã é fotógrafo. Bom, e aí falando então sobre esse perfil, né, sobre questões de letramento, para levar a este perfil também é importante, ok? Aí vamos passar na penúltima questão sobre as experiências reais em IA, e se der tempo eu até falo de 5 ou 7 empresas que eu anotei, coisinhas que estão fazendo nesse campo nosso aqui, para quem sabe
abrir o olho de vocês e vamos entrar no final no equilíbrio, automatização, humanização também, tá bom? Então, bem-vindos, obrigado pela paciência. Nós temos um mini grupo, todos os grupos que apitam do WhatsApp, a gente criou um mini grupo só nosso aqui para poder alinhar algumas coisas. E não damos bom dia, né? Ah, não, tem que ser objetivo, pai bola, né? Até porque eu sou gaúcho, o gaúcho não é muito... Bom, então vamos lá. Para começar, então, como se deu a entrada do tema inteligência artificial na vida de vocês? Vida pessoal mesmo. Depois, como se deu na organização, porque nem sempre a porta de entrada da tecnologia é a comunicação corporativa ou a comunicação interna, para daí até chegar onde... É que no teu caso você é corporativa, né? Como que se deu isso e há quanto tempo, que exigência que foi feita antes, como é que está agora, por favor. Bem, vamos lá. Então, excelente introdução, né? Todo mundo um pouco preocupado, talvez, mas né, tenso. Mas é uma pauta que a gente tem que olhar, né? Não existe a opção de, não gostei, tem o bode desse negócio, vai ficar para trás. Não tem alternativa. Primeira vez que chegou para mim, eu diria... pela empresa, um diretor de uma parte mais hard assim do RH, né? Eu trabalho no RH há muito tempo, então também vou falar um pouco a partir do ponto de vista de cultura, de engajamento desse tema. E ele começou a trazer com uma visão muito revolucionária, e ele, cara, isso funciona na empresa, e eu faço os meus treinos, né? O cara que treinava bastante, e minhas dietas, ele fazia tudo na IA. Minha primeira reação como jornalista... E a autoralidade, né? No primeiro momento, aquele primeiro impacto, 3 anos atrás. Cara, mas e o meu texto? E eu nessa história? Né? Um primeiro momento, ok, já entendi que para mim, no meu momento, não é sobre isso. Mas e a minha equipe júnior? Eu quero que a minha equipe júnior já aprenda a fazer texto sem fazer texto? Porque eu já sei, tudo bem, né? Já fiz 20 anos isso. Minha equipe júnior, eu quero que ela faça? Enfim, eu acho que é quase um processo de mudança onde você tem uma negação, uma aceitação, até o momento que você entende que é isso ou isso, não tem outra alternativa. Tá? Então, na vida pessoal, hoje eu te diria que a minha preocupação é mais, assim como eu já não sei mais dirigir sem GPS, até onde você sabe ir, a minha preocupação é mais que eu faço agora se esse negócio sair do ar. Tá? Então, falando um pouco de como é que eu lido com isso em vida pessoal. Na empresa, uma coisa muito interessante... entrou pelo RH, apesar de ser uma empresa de tecnologia e como traço de cultura. Então, olha só que interessante. Rafa, cara, seja de comunicação e cultura, a empresa precisa falar mais de IA. Como é que a gente faz isso? Então, a primeira iniciativa de IA da empresa, o RH lançou um chatbot antes do produto, para provocar as áreas técnicas, para gerar desconforto. A gente desenvolveu um chatbot já. Vocês têm que desenvolver também. Isso também é cultura. Então, a gente tem um chatbot em RH que, assim, em 3 meses reduziu em 35%, por exemplo, o volume de chamados abertos, chamados repetitivos. É muito sobre isso. A inteligência artificial, só num primeiro momento, que tem muitas camadas que eu não vou me antecipar, mas vai eliminar aquilo que é realmente muito, muito repetitivo. Então, acho que também, sem falar muito mais, para não entrar nas próximas perguntas, eu paro por aqui. Boa tarde a todos. Bom, a IA, na minha vida pessoal, efetivamente, ela entrou quando eu estava fazendo meu mestrado, né? Que primeiro, aquele volume de coisas para você ler, conteúdo para tu gerar, e aí, de repente, assim, vou começar a usar esse negócio para me ajudar. E aí, logo em seguida, veio aquele comunicado da instituição, a gente tem um outro robô para lutar contra o seu robô, que vai identificar esse teu texto. Eu falei assim, então não adianta mais, como é que eu vou usar isso em meu benefício? Então eu comecei a trabalhar, a organizar, a buscar as informações, mas eu comecei a usar a IA para estruturar e me dar uma luzinha, um caminho para depois eu seguir. Eu tenho um filho que inclusive está me assistindo, ele está fazendo faculdade de comunicação e está no seu primeiro estágio, também como redator, e eu perguntei, como é que você está usando a IA? Não, pai, não posso usar, porque assim, não, mas peraí, calma aí. Você não pode usar por quê? Não, porque vai identificar. Você, cara, mas aprende a usar em seu benefício, não para substituir o seu trabalho. Porque exatamente, se você começa a usar para gerar os seus textos, daqui a pouco alguém pega uma pessoa boa de gerar prompt e acabou. Você não precisa mais ter o profissional. Então começa a entender como é que a inteligência artificial, seja ela qual for, vai agregar ao seu trabalho, seja na sua vida pessoal e na sua vida profissional.
E eu tenho também um filho de 8 anos, que é uma máquina de ideia, de falar, de tal. Então, assim, eu estou entre minha geração X, meu filho de 20 e um de 8. Então, assim, eu estou no meio de um movimento que eu não tenho como escapar e tentar entender e ajudar os dois a como é que um cresce já incorporado, isso já é parte do dia a dia dele, da vida dele. Vai entrar agora num curso de influência digital e vai começar a usar isso no seu benefício e exatamente como é que você segue sendo você, como é que você usa a sua essência, o seu conhecimento, como é que você busca referência para gerar e usar a ferramenta em seu benefício. Isso é muito importante, é uma coisa que eu bato muito com os dois. Na minha empresa, eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Passou o vídeo aí, assim, tecnologia na essência. Quando eu entrei na empresa, a gente já tinha um chatbot desde 2016 que funcionava extremamente bem, é a Eva, que inclusive é um produto que a gente vende no mercado. Mas era uma coisa muito tecnológica, assim, não estava no dia a dia de RH, não estava no dia a dia da área de marketing, só que de repente a coisa explodiu. Então, como é que você começou E aí vieram várias referências, muita informação, e a gente ficou perdido aí uns 2, 3 meses até a gente conseguir entender como é que a gente conseguiria se encaixar e usar todos os assets que a empresa tinha também em nosso benefício. Isso serviu tanto para a galera que está saindo da faculdade, as novas gerações, quanto para a gente que já estava trabalhando, né, que escrevia à mão, que não usava nem o computador quando a gente começou, né, não tem tanto tempo assim, mas exatamente entender como é que esse ferramental contribui e impulsiona o seu trabalho. Eu acho que esse é a grande sacada de tudo que você falou na sua introdução. Como é que a gente usa, e não só a inteligência artificial, eu sou músico da época que você plugava a guitarra no amplificador e não tinha nada na tua frente. Hoje em dia você praticamente tem, cara, uma infinidade de tecnologia, mas que sem aquilo ali você pode fazer música. Eu tenho um vídeo do John Mayer, não sei se vocês conhecem, um guitarrista americano, que ele está fazendo um workshop exatamente, ele fala assim, um dos maiores sucessos que ele alcançou, que rende milhões e milhões de dólares para ele, o grande lance da música é o pedal que ele tem. Ele tirou o pedal, ele toca a música e ninguém... Aí ele bota o pedal e aí é a música que ele fala assim, mas para criar isso eu tinha que entender como é que é o meu conhecimento, como é que a tecnologia viria trabalhar ao meu favor. Eu acho que é exatamente isso, você entender como é que você tira o melhor da tecnologia sem perder a sua essência, o seu conhecimento. Perfeito, obrigado. Eu utilizei, você nem quer saber a minha opinião, né? Porque afinal eu sou só moderador, mas eu utilizei com transcrição de áudios de reuniões online e o quanto isso super acelerou para mim mesmo, né? Para efeito de fazer depois dela um reporte que vai ser um relatório, vai ser um e-mail, vai ser uma matéria visando canais da mídia externa, e o que demorava, imagina, decupar, eu trabalhei em pesquisa por 6 anos, decupar uma coisa gravada 1 minuto e meio por minuto, então uma coisa que é de 20 minutos vai durar 50, mais ou menos, para decupar. E isso fazer um evento que nem aqui, 5 horas de evento, nada, super rápido, dá 1 minuto e meio, ele vem toda a transcrição, claro que eu tenho que ter aqui qual a habilidade de entender qual é o assunto que é o principal, que traz a mensagem-chave do que eu quero para aquela iniciativa, atribuir as aspas no momento certo, com a pessoa correta e tal. Ou seja, tem outras inteligências postas em cima desse bruto, que é apenas uma transcrição. A ponto que agora eu trabalho com pessoas em média 25 anos menos de idade do que eu tenho mais do que o dobro, e eles me chamam do guru de IA. Então, quando eles querem alguma coisa, vai lá para o Rodrigo, né? Alguém que, como já foi comentado aqui, fez comunicação com máquina de escrever de ferro. Não tinha nem computador, né? Então, a gente pode se superar e pode ir além. Bem, estudos apontam que maturidade de IA significa ter processos, governanças e talentos certos para implementar. Então, são 3 pilares, sobretudo. Saindo, então, da teoria para a prática, como vocês veem esse caminho nas suas organizações e que dicas podem dar sobre algum ponto de atenção? O que fizeram ou não, o que deu ou não certo de processos, governanças e ou talento. Bom, lá na Interdata, ela driva muitas tendências de tecnologia assim, em todos os países que a gente está presente,
Então, a questão as preocupações com o uso da IA saltaram logo de cara. Então, assim, a gente incentiva os colaboradores a usarem, assim, a gente quer que cada pessoa seja uma mola, assim, impulsionadora do uso da transformação digital interna e nos clientes, porque a gente tem muita gente que trabalha alocado dentro do cliente, mas ao mesmo tempo vem as preocupações, as questões éticas e tudo isso. Então é como a gente fazer com que o que eu falei na introdução, assim, você saber exatamente o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer alcançar e você saber quais ferramentas você tem à sua disposição para alcançar aquilo da forma mais ágil e eficiente possível, né? Para que aquilo aí realmente trabalhe ao seu favor e não contra. Mas a empresa chega a ter políticas, diretrizes, do e don'ts e tal? Sim, sim. Inclusive, a gente, assim, tem um ponto aí um ponto meio extremo, a gente bloqueou o ChatGPT dentro da empresa, exatamente por isso. Porque a pessoa começou a pegar relatórios de clientes, dados, apresentações, e começou a jogar dentro do ChatGPT para ele poder gerar o resultado que a gente queria. Um resumo, uma melhor apresentação, e você tem uma questão de compliance grande aí, né? Porque a inteligência aprende com aquilo que a gente fornece para ela. Ela vai gerando ali, então... E entregando aquela mesma informação para um outro, né? Exato. Então, o que a gente fez? A gente tirou de um lado, explicou e deu do outro. Desenvolvemos uma ferramenta interna. Assim, não é um ChatGPT, mas é uma ferramenta muito boa, que tem acesso a todo o conhecimento dentro da base de informação da companhia e externo, porque ela vai fora e traz para você. Então, assim, num primeiro momento, houve mas como assim vai bloquear o ChatGPT? Mas, assim, realmente a gente chegou a ter algumas questões meio delicadas com alguns clientes em alguns países, não de acontecer algo, mas já se adiantando, assim, cara, você está botando um relatório meu aqui, e aí, como é que eu... Então, para que isso não reverberasse mais, tomou-se essa atitude de criar uma aplicação interna, desenvolveu-se uma aplicação interna para evitar esses problemas, mas ao mesmo tempo incentivar, e ela aprende com a gente, você tem um espaço de contribuir, de ajudar a desenvolver, então assim, é uma ferramenta que vai crescer cada vez mais, usando também o meu conhecimento, como qualquer profissional, desde o RH até o profissional de programação mais desenvolvido que a gente tenha, mais, enfim, vou falar uma palavra, pode falar palavrão? Não é melhor não. Sendo gravado. Tá bom. Mais bacana, mais não top. Que a gente saiba. É verdade. Não tem a câmera ali. A pessoa mais top de programação, mas que todo mundo contribui. Então, acho que isso também é um fator que ajuda, incentiva as pessoas a não tentarem burlar, porque é possível burlar também. Eu uso meu tablet aqui, eu uso o meu computador pessoal, jogo para lá, jogo para cá, mas a educação das pessoas é mais importante nesse processo. As pessoas terem a consciência que fazem parte de algo muito maior, que não é aquele relatório ou aquela apresentação que vai resolver a vida dela. Ela está contribuindo para algo maior dentro de uma companhia gigantesca, né? Acrescentar rapidamente, a gente não bloqueou, mas acho que pode ser uma tendência, né? Até porque, por outro lado, o Grupo LX é uma joint venture, os donos são a Prozas e a Advinta. A Prozas, uma gigante, dona do iFood, eles desenvolveram a própria ferramenta de IA e a gente tem acesso a ela, uma ferramenta super potente. Então, diferença está dentro do nosso provedor, tem toda a segurança, né, não tem esse risco de vazamento de relatórios. E através do contrato com o Google, que também acho que muitos podem ter, o Gemini também, a gente também tem essa mesma possibilidade de usar no nosso provedor interno. Então, o que a gente tem feito é estimular o uso, mas com esse cuidado de vazamento de informação, uma vez que a gente tem ferramentas. Um desafio aqui para quem já se acostumou a usar, tá? Isso é um desafio até meu, pessoal. Cara, tem machine learning envolvido, você ensinou a ferramenta. Quando você fala isso, a pessoa está 6 meses no ChatGPT, já ela vai começar do zero. Isso é um dilema. O meu ChatGPT escreve meu nome. Melhor que eu. O Tocano não me conhece ainda. Enfim, você começa a ter esses dilemas, inclusive, de falar para as pessoas. Sabe aquela ferramenta que você se acostumou com ela, que ela já faz as coisas, porque ela aprende muito rápido, né? Mas é um risco, sem dúvida, que a gente tem que estar atento e provavelmente deve ter mais regulações internas. Um paralelo só para complementar o que a gente está falando aqui, é a questão da educação, que eu comecei a falar e acabou que eu não me esqueci. A gente
montou-se uma campanha de cultura, assim, um viésinho da campanha de cultura, exatamente para trazer as pessoas a essa reflexão da importância de você saber o seu papel. Então, inclusive, a gente está no meio dessa campanha, uma campanha longa, e depois eu vou estender um pouquinho mais, que a gente tem um trabalho bem bacana nisso também, mas assim, de gerar essa consciência, fazer com que as pessoas reflitam da importância de você contribuir e como é que o seu trabalho impacta no legado que a companhia está desenvolvendo, porque em algum momento, por exemplo, esse produto que a gente desenvolveu internamente, isso vai ao mercado. Né? Então, é uma conscientização, um trabalho de cultura que tem a ver com a nossa cultura organizacional como um todo. A gente vai falar de letramento já, só queria fazer um comentário. É sempre um perigo de quem está no palco pressupor que a plateia saiba, né? E às vezes a gente não sai exatamente do mesmo degrau. Então, assim, o primeiro ponto é, mesmo não tendo uma conta paga, vamos falar do chat GPT que eles bloquearam. Não tendo uma conta paga, você consegue alimentar um perfil em configurações, então o meu é totalmente instruído. Eu quero respostas em tom corporativo, para um profissional sênior de comunicação e reputação. E não sei, é toda uma cena criada, né, descrita, que está colocada ali. Então, eu já não preciso, em cada prompt, ficar posicionando ele para isso, porque ele já sabe, né? Eu já vou direto para a pergunta. Então, são alguns impulsionadores aí também de tempo. E outro ponto é o fato de que, vamos pensar em workplace, a gente sabe que tinha coisas que não podia criar um grupo no Facebook e colocar coisas da empresa sendo discutidas lá, porque estava na cláusula, no contrato da nossa assinatura pessoa física, né, do nosso login, que eles iriam rastrear tudo. Então, quando cria o Workplace, acredito em alguns, outros desacredito. A ideia era que aquilo que estava naquele ambiente, em nuvem, era chaveado e ninguém mais tinha acesso. Então, ok, é um pouquinho disso que agora tem essas plataformas. Elas permitem que você compre a tecnologia delas e tenha, vamos falar uma frase genérica, um chat GPT só seu, né? E várias organizações estão tendo. Débora Caroni, que está aqui na primeira fila da Embracon, é um dos grandes exemplos e está palestra em tudo que é lugar, em relação, e no caso dela, tal como ele falou, montaram um próprio, né? Um chat GPT próprio, para que eu possa, então, imputar lá. Imagina FAQ, já se perderam um FAQ, eu comprei eletrodoméstico agora, eu quero uma coisa X e tal antes de instalar. Nossa, até eu conseguir entender a lógica de quem construiu o FAQ, para eu poder, nas perguntas frequentes, encontrar minha dúvida, e se fosse simplesmente um prompt que eu dissesse, como faz a instalação no cooktop Electrolux, não sei o quê. Né? E por quê? Porque ele está alimentado com o meu manual. Então, ele já sabe, ele também faz associações. Se não é gás encanado, é não sei o que, é tal coisa. Tudo isso já está à disposição da gente e agora já com maior segurança. Então, só para, talvez você já soubesse, mas só para a gente acertar. Relatório do Fórum Econômico Mundial, alguns dados eu já citei, mas eles falam que 41% desse ano, tá? 41% das empresas planejam reduzir funcionários devido à inteligência artificial. Parece que só se salva aqueles que tiverem o perfil para manejar com essa plataforma. Eu acho que, assim como eles foram bem contidos em falar sobre letramento, porque a gente combinou que ia falar nessa pergunta, eu acho que, assim como aconteceu em SD e em diversidade, também a gente precisa em IA de um treinamento intensivo sobre o que é, quais são os limites éticos, a operação, como a gente estava falando na questão anterior. Então, a pergunta objetiva é, o que vocês têm feito nesses termos de desenvolvimento, treinamento, como capacitação, como queiram chamar, e qual é o perfil que vocês objetivam que tenha esse alguém que passa por esses treinamentos? Boa. Bom, primeiro, vale para todo mundo, para a empresa toda, mas vamos focar aqui em comunicação interna. Eu entrei em comunicação interna há 15 anos e, gente, você falou das revoluções, né, de que acelerou 20, 30 anos. A diferença entre uma e outra eram 50 anos, 100 anos, né? Agora, nos últimos 5 anos, acelerou e mudou completamente. Para mim, na minha visão, dentro de uma empresa, de uma área de comunicação interna, o papel para um redator realmente já não é mais um papel. Tá? Um redator puramente, assim, uma pessoa que ela vai fazer redação, que ela é uma pessoa de redação. Os problemas estão muito mais complexos e por estarem muito mais complexos, que bom que tem a IA. Eu não daria conta sem a IA, né?
Vou dar alguns exemplos práticos, porque aí a gente chega no letramento necessário para que se faça coisas desse tipo, e aí vou até falar de uma história que a pessoa que fez está ali na minha frente, vai me corrigir se eu falar alguma besteira. Imagine o seguinte, você tem uma empresa de tecnologia onde 40% é de tecnologia e essa galera avalia muito mal a comunicação interna. E você começa a ver, normal, né? Super normal. Tecnologia, produto, gosta de acessar a rede social da empresa, de ver e-mail, super normal. E tem aquele viés, o pessoal de produto de tecnologia não gosta da comunicação interna. E aí temos escutas, pesquisas, uma série de coisas, mas tudo anonimizado. E isso gera milhares de comentários, também anonimizados. Olha essa sacada. Esses milhares de comentários colocados numa ferramenta de IA, a gente ensina a IA o jeito que produto de tecnologia fala, então todo comentário que estiver falando de squad, de tribo, de programação, tudo isso é de tecnologia e produto, e eu quero que você avalie esses milhares de comentários e me fale qual é o real problema que tecnologia e produto tem com a comunicação interna. Em 2 segundos a gente tinha a resposta, né? E as respostas, as hipóteses eram, primeiro, eles não se veem representados porque eles não conseguem conversar com a comunicação, eles não veem o produto representado, eles entendem que a comunicação entre as tribos, entre as squads, não é boa, e eles confundem o que é comunicação interna com comunicação entre pessoas, né? E eles sentem uma falta de transparência, porque uma vez que eles não se veem representados e não estão entendendo, não está transparente. A gente cruza com uma outra informação, ENPS da empresa, lá nas alturas. NPS da empresa, ou seja, a visão das pessoas sobre o produto, lá embaixo. Cara, em 10 segundos matamos uma charada. Ao invés de eu pegar um profissional de comunicação interna que vai fazer texto, esse profissional vira quase um BP. Esse profissional ele tem que ir lá conversar com as pessoas para entender o que vai fazer, como é que o produto vai ser melhor representado, como é que os fóruns deles vão funcionar melhor. É quase um consultor. A redação que ele vai fazer, eu peço para o GPT fazer, eu peço para um parceiro fazer, eu peço para um freela fazer. Agora, esse skill de ter essa sacada, colocar isso na ferramenta de inteligência artificial e ir lá no VP de produto, de tecnologia, ter essa conversa, apresentar e buscar soluções, é o que vai mudar o jogo. E é um perfil completamente diferente do perfil que eu comecei em comunicação interna há 15 anos atrás. E quem sabe o perfil que você levou a ser gerente, né? Exato. Vai mudar. Então, acho que assim, é uma revolução por completo, só que isso vai acelerar. Gente, é impossível falar nos próximos, mas isso vai acelerar numa velocidade exponencial absurda. E que tipo de formação, que tipo de cuidado a gente tem que ter? Né? Como gestores de comunicação ou como profissionais de comunicação que não quer ficar fora do mercado. Todo mundo quer trabalhar, né? A gente não quer fazer... muitas vagas vão sair, outras vão surgir, a gente quer estar pronto para pegar as vagas que vão surgir, não as que vão deixar de existir. Então, vai passar muita água embaixo dessa ponte ainda. Tem alguma iniciativa na empresa formal de educação, seja EAD ou do outro jeito, ou uma instigação que as pessoas sejam curiosas, que eu acho que esse é um termo importante. A curiosidade foi apontada no SXSW como um dos grandes trunfos do ser humano no trabalho, então é bom a gente dar uma olhada, né? Porque a gente que às vezes fica tão anestesiado com tudo no mundo tão acelerado, que a gente não se dá conta de alguns skills, né? E ser curioso eu acho que é bastante importante. O que leva a, tal como criança, né? Desculpa te interromper, que é fazer muitas perguntas. E aí vem toda uma formação que eu também sinalizaria para vocês como relevante. Temos que aprender a fazer perguntas. Tomada de briefing entre cliente e agência, aqui as agências estão aí para dizer como é difícil. Como tomada de briefing como tomar briefing é título de curso na Aberd, para você ver a dificuldade que tem, de um lado, de expressar qual é a sua dificuldade ou a oportunidade, e do outro lado, de captar isso e transformar numa determinada estratégia ou ação. Então, eu estou falando de vocalizações que são muito truncadas, entendimento, claro, de negócio, que também é um problema, mas saber fazer perguntas. A gente fala também bastante sobre saber escutar, claro, mas o escutar também estimulando, e esse estimular é fazer perguntas. O uso da IA sem saber fazer pergunta é muito pobre, inclusive, né? A gente tira valor da IA sabendo fazer boas perguntas. Caso contrário, não uma boa utilização. Na NTT Data, a gente lançou, no final do ano passado, dentro do guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva da Universidade Corporativa,
o GenAI Academy. É um curso de formação em IA para 100% da empresa. Ele é dividido em 4 módulos e a gente definiu como meta do primeiro módulo, até março agora, dia 31, ter 100% dos nossos colaboradores em todos os países onde a gente está presente, são 50 países, formados pelo menos no primeiro módulo, que é o básico de conhecer a ferramenta, aprender a fazer pergunta de maneira adequadamente. Então tem um módulo gigante de como escrever prompt, e aí as questões legais. Então a parte básica do uso da IA é uma coisa que é difundida em toda a companhia e em todas as esferas. Vai do estagiário ao CEO. E o patrocinador do principal de todo esse processo é o CEO global. Então, assim, é um trabalho muito intenso e o objetivo dele é muito claro, porque a empresa ela é responsável pelo processo de transformação digital de inúmeros clientes. Mas como cada um é responsável pelo seu próprio processo de transformação digital, seja uma pessoa de finanças, de legal, de technology, de comunicação, enfim. Então é um trabalho bem intenso, um trabalho... o curso é pesado, não é um curso simples, a maioria dos cursos que a gente tem interno em company são cursos super rápidos e esse não é um curso longo e intenso. Então, tipo assim, cara, toma aí quase um dia para você terminar um módulo e são 2, e é muito conteúdo, e tudo em inglês. E ainda queria mais uma barreira. Então a gente conseguiu legendar, enfim, essa questão de acessibilidade a gente conseguiu resolver, mas é um trabalho muito grande que eu desenvolvo junto com o time da Universidade Corporativa que fica na Espanha e que a gente tem conseguido alcançar os números. Por incrível que pareça, a gente está chegando agora no dia 31. A maioria dos países aí com 95%, 96% de todos os colaboradores, são cerca de 130 mil pessoas no mundo inteiro, fazendo o curso para que a gente tenha exatamente essa consciência da questão, assim, como é que eu me adapto a essa realidade, como é que eu tiro proveito de tudo isso que está acontecendo no mundo, em meu benefício, como é que eu contribuo para esse trabalho. É um trabalho bem bacana. Legal. Temos o espaço das perguntas, se vocês quiserem que seja aprofundado algum ponto, tá? Vamos lembrar aí do slide, daqui a pouco a gente vai para ele, estamos indo já para as 2 últimas questões. A primeira é como a IA tem ajudado na comunicação interna especificamente, tá? Pesquisas apontam economia de tempo, atuação mais estratégica, porque justamente o tempo foi liberado, já que a equipe não aumenta de tamanho, né? Um ambiente mais colaborativo do que antes, menos centralizado, mas a experiência de vocês exatamente qual é, por favor? Em interna. Bom, no meu caso e das pessoas que trabalham comigo diretamente, é a questão da geração de texto, né? A gente economiza bastante tempo nisso, mais ou menos é engraçado, né? Porque um dia eu estava usando a IA da empresa para gerar um texto e aí quando eu fui parar para ver, assim, eu já tinha desenvolvido praticamente todo o texto. Quando você vai escrever o prompt, aí tu fala assim, cara... Mas eu lembrei do meu filho, assim, cara, use esse bagulho no seu benefício. Então, aí, claro que organiza melhor, dá uma estrutura, um encadeamento, pega uma informação que tu botou lá embaixo, que é importante, traz para cá. Então, te dá uma roupagem após a análise. Então, geração de conteúdo. A geração de imagens, por exemplo, eu estava conversando semana passada com o nosso gerente de design e ele falou, eu desaprovo e desaconselho e quase que proíbo meu time de usar a IA para gerar imagem. Eu quero que eles trabalhem, que eles desenvolvam, usem de uma maneira uma parcimônia muito grande para que exatamente a pessoa não perca a essência, a questão da criatividade. Então tem um trabalho, assim, lá e cá, mas o time de comunicação eu já usei para gerar vídeo, para gerar texto. Então, assim, a gente usa as ferramentas nesse sentido, para facilitar e agilizar e análise de dados também. Resultado de pesquisa, a gente tem muito acesso a essa questão do GenAI, né, da academia lá de Generative AI, as informações a gente joga na ferramenta para que a gente tire os insights dos relatórios que a gente recebe, a gente poder dar devolutiva para os executivos. Então, está mais ou menos nesse... Fazer uma adição rápida, né? Então, aquilo que não é um projeto, um plano de comunicação, que não é algo muito estratégico, aqueles comunicados operacionais que a gente é demandado, a gente tem um GPT bem treinado que revisa isso e a gente não gasta energia com isso. Isso tira muito tempo da gente, tá? Então, assim, aquela BP que precisa comunicar com o gestor chegou, eu falo, faz o texto. Ela faz, me manda, tem um GPT que sabe no detalhe, riscado, eu jogo lá, ele revisa. Então, isso tira uma carga daquilo que realmente não é estratégico grande. E para o estratégico, eu acredito que é muito mais para a ideação, para a leitura de cenário.
para entendimento, porque isso é um uso muito importante também. Você consegue se aprofundar, dentro do tanto que você precisa se aprofundar, em uma quantidade infinita de temas, numa velocidade absurda. Então, sabe aquele autor que uma pessoa cita, um executivo cita, você pega, cara, você não precisa mais na livraria achar os livros. O que o autor fala, relaciona isso com aquilo? Assim, a exponenciabilidade das possibilidades, ela é muito grande. Se a gente vai dar conta e tem processador para a gente dar conta disso, é outra história, né? É outra discussão, é outro painel. Ok, eu anotei alguns usos rápidos, não são necessariamente da interna, mas eles podem ser, quem sabe, transpostos. O primeiro aqui vai falar da Cazé TV, mas acabou com várias empresas têm os seus canais de web TV, enfim. A Cazé TV criou o Alisson, um assistente que ajuda a compreender os dados estatísticos das partidas, os históricos, enquanto a partida está acontecendo na tela, nas costas dos comentaristas. O desempenho das equipes, as tendências táticas, até a probabilidade do resultado final do jogo, que ainda não terminou. Então, traz elementos adicionais e instantâneos. Vocês já viram? Não sou muito nem de futebol, muito menos do Cazé, mas eu já cheguei a olhar por causa disso. Sanas está usando IA nos call centers para alterar o sotaque dos funcionários, porque às vezes quem é de uma determinada região não quer o voltando, estudando o que a gente faz aqui de São Paulo, né? Estamos olhando, resolvendo, não, quer o sotaque da área deles, e às vezes a central está no determinado estado, e vai ter funcionários de acordo, e eles mudam o sotaque para isso ser mais aprazível. Folha de São Paulo começou a usar IA para checar fatos, planejamento e criação de conteúdo e análise de resultados. Cacau Show, um assistente virtual chamado Chef AI, para ajudar os usuários a criarem pratos com ingredientes que já tenham em casa. Tá, ok, a gente não é Cacau Show, a gente não trata com cliente, a minha empresa é B2B. Ok, mas sustentabilidade é um eixo importante? Não desperdício de alimento é um eixo importante? Pronto, pode usar isso aqui. Faz eles fotografarem lá e o aplicativo dá uma ideia de receita, né? Nubank usa IA para pesquisa interna, fornece aos funcionários acesso instantâneo a todos os dados da empresa, gerando decisões inteligentes e rápidas, além de deixar como copiloto do call center, independente desse atendimento ser funcionário ou cliente, para conversas e respostas recomendadas, assistente alimentado por IA reduz o tempo em 70%. Então, são alguns que eu fui coletando desde que o Ovando caiu na asneira de me convidar para ser moderador, anotando para trazer aqui para vocês, em adicional a que os colegas iam já também falar. Se vocês depois tiverem algum, também dá para comentar lá na pergunta e eu reproduzo aqui. Indo então para o final, a gente está nos últimos 5 minutos, isso indica o tempo que vocês têm para as respostas, tá? Por favor. Mas, na verdade, é a última, né? E foi dentro do bem bolado do nosso mini grupo de WhatsApp, veio deles essa questão. Então, como vocês equilibram automação e humanização na comunicação das empresas? Temos aqui, especialmente, não querendo, claro, ser preconceituoso, mas tem os estereótipos, né? Temos um colega de uma empresa de tecnologia e temos outro colega que está ligado a uma área de RH. Então, quem sabe aí tem, eventualmente, posições, olhares diferentes. Eu acho que, primeira coisa, de novo, a gente parte do pressuposto que é inevitável. Né? Então, eu não gosto porque não humaniza, é inevitável. Então, posso dar exemplos. Quando eu falo que a gente tem um chatbot, que é o Joca, isso foi muito humanizado e foi feita uma preocupação. Ele foi um funcionário contratado. As pessoas decidiram como ele seria. Ele é uma pessoa, enfim... Ele existe e as pessoas decidiram quem era, de onde ele vem, de que cidade, como é que ele trabalha para as pessoas se enturmarem com ele. Todo o discurso dele é muito parecido com o que era o discurso de quando as pessoas o atendiam, então a gente tenta fazer o mínimo robotizado possível dentro disso. Agora, gente, a gente precisa de gente muito boa e muito conectada e muito engajada com a empresa para usar as ferramentas de IA e para fazer isso escalar. Então, a IA é automação, a IA é eficiência. Fora isso, os encontros, as conexões, o olho no olho, as pessoas estarem juntas discutindo e depois elas vão usar a IA para ser mais eficientes, precisa, é excelente usar. Mas é uma empresa feita por pessoas e as pessoas vão operar a IA e isso tem que estar muito claro o tempo inteiro. A NTT Data tem como, isso aí é dito em todas as esferas, como principal ativo as pessoas. E eu falo demais da questão da conexão. Eu trabalho para a região América Latina, eu não tenho praticamente ninguém no Brasil. Todas as pessoas, as minhas conexões estão nos 8, 9 países que a gente tem na América Latina, fora o pessoal
da Europa. E é impressionante como é que você realmente consegue criar conexão através de uma tela. Quando eu comecei na companhia, eu falei assim, cara, eu nunca tinha trabalhado assim, né? Sempre trabalhava no escritório com todo mundo aqui e tal. Como é que eu vou trabalhar com as pessoas do outro lado do oceano? Só que a intensidade e a força que você trabalha, né? A quantidade de vezes que você fala com as pessoas, você acaba se envolvendo, você cria uma conexão. Você cria quase que uma amizade. Então, quando você encontra aquela pessoa, parece que você conhece aquela pessoa há 30 anos. E aquela pessoa nem fala o teu idioma, né? E eu acho que quando você chega para IA, foi exatamente isso que o Rafa falou, é a questão da importância do ser humano, né? A gente falou várias vezes aqui da importância de você entender como você tira o proveito da ferramenta, não deixar com que a ferramenta tome conta de você, né? A tecnologia ela está aí avançando a passos largos. Você falou que a IA vai aumentar a produtividade em 50%, e eu tenho que estar nessa onda. Eu tenho 50 anos, tenho mais aí uns 15 anos de trabalho aí, mas eu preciso estar, não posso deixar que isso me atropele. Eu tenho que entender, eu tenho que me adaptar rápido. Os meus filhos estão chegando já com isso daí parte do dia a dia deles, mas eu não. A gente não. Como é que a gente tira proveito disso? Eu acho que é importantíssimo você saber como funciona, mas como isso agrega ao seu trabalho, porque você não pode deixar de ser estrela do trabalho, né? Você não pode correr, pensar que a sua vaga vai sumir. Não, a sua vaga não vai sumir. Você vai se transformar junto com todo esse processo que está acontecendo, e você vai continuar sendo o principal ativo da tua empresa. Uma pergunta, então, da plateia é: como mensurar os resultados do uso da IA na comunicação? Vocês já chegaram nesse... Bom, eu acho que é tudo tempos muito curtos, né, de uso, enfim, mas de todo modo que puderem... Posso dar um exemplo até baseado na história que eu contei de como foi avaliado os resultados, que tech produto não avaliavam bem. Esse é um primeiro ponto. O nosso NPS, depois desenvolvemos ações baseadas, a partir daquilo o nosso NPS subiu muito rápido, né? Mudou a relação com o time de produto, tecnologia, aumentou muito a audiência deles nos nossos fóruns, e eles começaram a nos procurar. Então essa é um primeiro indicador. E acho que o segundo indicador mais natural é você começa a perceber que você está entregando produtos mais estratégicos, você está menos na operação, e isso fica nítido. Você vai fazer o seu ciclo de performance, de desempenho, como quer que seja que chama, você começa a perceber que o ciclo do seu time subiu um degrau. Você está menos na operação, você está mais no estratégico, e aí o nosso desafio é mostrar esse valor para o CEO, para o board, para quem quer que seja, né? No nosso caso, o engajamento nesse treinamento é um belo termômetro, não exatamente do uso da IA, mas você vê que as pessoas estão extremamente interessadas. Então, assim, é um processo de se adaptar, entender como é que isso vai funcionar. E como o Rafa falou, assim, a agilidade que a gente tem percebido, né, nas entregas de todas as equipes que trabalham com a gente, e a gente sabe que, por exemplo, um vídeo que a gente demandou e a área foi lá, trabalhou e tal, foi usado IA. Então, assim, um prazo que deveria ser de uma semana, o cara te entrega em um dia e meio, 2. Já praticamente pronto, você muda uma vírgula aqui e o vídeo está pronto. Então, assim, a questão da agilidade dos prazos de retorno das demandas que a gente tem sido excelentes, e, claro, é fruto do uso da inteligência. Exatamente agora, ó. Me ajudem que eles não estão vendo. Está piscando 0 segundos. Com isso, eu não vou dar continuidade às questões aqui, mas para uma delas, eu gostaria que a Samantha, que perguntou sobre indicação de IA para mensurar a comunicação e tal, falar comigo, porque existe um banco de dados, um site, que ele agrupa todas as IAs possíveis. É uma universidade americana que monta e alimenta, então eu posso passar para a Samantha, ou para quem mais vai falar comigo, qual é essa URL, e vocês pesquisarem se eventualmente o que tem. Lá existe já agrupamentos de assuntos, né? Então dá para... Comunicação e marketing é um dos agrupamentos, tá bom? E os demais eu peço desculpas que não houve tempo, então, para fazer. Agradeço a Supera, a oportunidade. O Synapse, ele é um apoiador do evento já há alguns anos e vai continuar em toda essa temporada. Então, obrigado por eu poder ter estado aqui. Me chama de novo, vai. Eu sou canceriano bem... como é que chama? Não pode ser recusado, né? Como é que é? E aos dois
rapazes aqui, fizemos meio que um clube do Bolinha, não foi intencional, mas é claro que, como eu chamei a atenção para a Débora, que está aqui na plateia, existiria outras pessoas também para dividirem com vocês. Eu acho que é conversar, é puxar esse assunto nos grupos de WhatsApp da Supera, que eles disponibilizaram logo no início o QR Code, né, para entrarem lá e estimular essa discussão e essa aprendizagem coletiva, tá bom? E para vocês, obrigado, espero que o pós-almoço tenha sido um pouco mais aprazível e que venha o próximo painel. Obrigado, gente. Obrigado.